Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do Pet Me Ajuda, agora para falar sobre a sequência de Fibonacci e também sobre o que há de comum entre girassóis e o Partenon. Mas primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre quem foi Fibonacci. Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci, foi um matemático italiano durante a Idade Média que foi responsável por muitas contribuições para a matemática da época. A mais importante, historicamente, foi a introdução dos números arábicos na matemática europeia, substituindo assim os números romanos para o uso de cálculos. Uma outra contribuição dele foi a proposição da sequência de Fibonacci, como solução de um problema específico da época. Agora, o que é a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci é a sequência de números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e por aí vai. Essa sequência é gerada de acordo com a seguinte regra: um número da sequência sempre é igual à soma dos dois anteriores. Então, se formos pegar o número 2, por exemplo, seus dois números anteriores são 1 e 1. Se formos pegar o número 13, seus dois números anteriores são 8 e 5, cuja soma dá o 13. Assim sendo, uma regra para gerar a sequência de Fibonacci é determinar o primeiro número de Fibonacci, digamos f1, como sendo igual a 1, o segundo, f2, como sendo também igual a 1, e, para qualquer número maior ou igual que 3, definimos que o número na posição n é igual à soma dos números nas duas posições anteriores. Uma coisa interessante de se notar sobre os números de Fibonacci é que o limite quando n tende a infinito do número de Fibonacci na posição n dividido pelo seu antecessor existe, tende a um valor específico. Ou seja, a razão entre os números de Fibonacci tende a um valor bem definido. Uma pergunta que fica então é: quanto que dá esse limite? Bom, vamos calculá-lo. Note primeiro que o limite quando n tende a infinito de fn dividido por fn menos 1 é o mesmo que o limite, quando n tende a infinito, de fn menos 1 dividido por fn menos 2. A razão entre dois números consecutivos, quando n tende a infinito, fica igual. Vamos chamar esse limite de L. Então, nós podemos dizer que o limite quando n tende a infinito do número de Fibonacci na posição n dividido pelo da posição n menos 1 menos o número de Fibonacci na posição n menos 1 dividido pelo na posição n menos 2 dá zero. Continuando com o cálculo do nosso limite, temos que o número de Fibonacci na posição n, o fn, pode ser substituído por fn menos 1 mais fn menos 2, pois essa é a regra que gera a sequência de Fibonacci. Depois disso, podemos separar a fração da esquerda em duas. Uma fração fn menos 1 dividido por fn menos 1, mais uma outra fração fn menos 2 dividido por fn menos 1. Como fn menos 1 por fn menos 1 dá 1, temos que o nosso limite fica igual a 1 mais o limite quando n tende a infinito de fn menos 1 dividido por fn menos 2 elevado na menos 1, menos fn menos 1 dividido por fn menos 2. E isso é igual a zero. Lembrando que o limite quando n tende a infinito de fn menos 1 dividido por fn menos 2 é igual ao nosso limite L, podemos transformar aquela nossa equação na seguinte: 1 mais L na menos 1 menos L é igual a zero. Multiplicando toda essa equação por L, temos que menos L ao quadrado mais L mais 1 é igual a zero. Aplicando a fórmula de Bhaskara nessa equação de segundo grau, temos que L é igual a 1 mais raiz quadrada de 5 dividido por 2, ou L é igual a 1 menos raiz quadrada de 5 dividido por 2. Agora precisamos decidir qual desses dois valores de L é o correto. Bom, note o seguinte: 1 menos raiz quadrada de 5 dividido por 2 é negativo. Porém, os números de Fibonacci são todos positivos. Logo, a razão entre eles sempre será positiva, portanto, seu limite não pode ser negativo. Concluímos então que o nosso limite é 1 mais raiz quadrada de 5 dividido por 2. E esse número é um número bem especial na história da matemática e das artes, inclusive. Esse número, que é aproximadamente 1,68, é um número importantíssimo para a história das artes. Ele é chamado de proporção áurea e é representado pela letra grega φ. Os gregos adoravam esse número e utilizavam ele o tempo todo nas suas construções. Tanto é que o Partenon, em Atenas, foi construído utilizando a proporção áurea. Depois, durante a Renascença, também foi utilizada essa proporção nas pinturas.
Tanto é que a pintura Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, segue a proporção áurea. É interessante também notar que essa proporção é vista na natureza. Então, por exemplo, a distribuição das sementes nas flores de girassol seguem a proporção áurea. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela sua atenção. Ficamos por aqui hoje. Teremos mais vídeos ainda sobre a sequência de Fibonacci, porque tem mais coisa para explorar sobre essa sequência belíssima. Valeu, falou!